Olá, pessoal! Vamos mais uma aula hoje, dia 15 de junho, segunda-feira. Nós vamos agora para a aula de ciências, tá bom? Aula de ciências, nós vamos para a apostila, página 10. Olha, a professora vai encaminhar para vocês um vídeo complementar sobre essa aula de hoje que fala sobre as cadeias alimentares. Vocês vão precisar assistir esse vídeo para que vocês realizem uma atividade aqui da apostila, tá bom? Então assistam a aula da professora e antes de vocês fazerem uma atividade lá da página 13, que a professora vai explicar para vocês, vocês precisam assistir o vídeo, tá bom? Porque é lá que vocês vão encontrar a resposta para essa pergunta aqui. A professora vai explicar direitinho. Só estou dizendo assim que é importante que vocês assistam os vídeos complementares, tá bom? A professora pesquisa, né, para complementar a aula para que vocês entendam bem, né? Já que a gente não pode estar junto, então a professora procura explicar da melhor forma possível para vocês entenderem e o vídeo complementar sempre para auxiliar, tá bom? Então vamos lá? Cadeias alimentares, página 10. É bem interessante essa aula, bem fácil também, tá bom? Vamos lá então, na apostila, página 10, cadeias alimentares. Agora que você já sabe como os seres vivos podem ser classificados quanto ao tipo de alimentação, vamos compreender o que são cadeias alimentares. Nós já estudamos, né, sobre a alimentação dos seres vivos, né? Seres produtores e os consumidores, aqueles que produzem seu próprio alimento e aqueles que precisam consumi-los, tá bom? Então vamos lá? Vocês têm aqui um esquema bem interessante, que é uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É um ser vivo se alimentando do outro, tá? Menos os seres produtores, que são os vegetais que produzem seu próprio alimento. Então aqui vocês têm, nesse primeiro desenho que aparece aqui na apostila, tá? Dá para entender direitinho uma cadeia alimentar. Olha, nós temos aqui uma folhinha, um vegetal, né? É um ser produtor. O que está acontecendo? Essa larva de inseto, ela está se alimentando desta folhinha, é o alimento dela. Né? Então, ela está consumindo, olha lá. A larva serve de alimento. Para quem? Ela comeu a folhinha. E essa larva vai servir de alimento para quem? Para o pássaro pequeno. O pássaro vai se alimentar da larva. A larva se alimentou do vegetal, o pássaro vai se alimentar da larva. E quem vai se alimentar do pássaro? A serpente. A serpente come o pássaro para ela sobreviver. E depois, o que vai acontecer com essa serpente? Ela vai morrer um dia e ela vai se transformar em fungos e bactérias, que são os seres decompositores. Tá bom? Então vamos lá? Olha lá. As cadeias alimentares indicam a relação alimentar existente entre os seres vivos de determinado ambiente. Então, a cadeia alimentar, ela mostra como que um animal, como que um ser vivo precisa se alimentar do outro. Ao analisar a cadeia alimentar representada nesta imagem, podemos compreender como os seres vivos se relacionam, alimentando-se ou servindo de alimento. Ou eles se alimentam ou eles servem de alimento. Existem diversas formas de demonstrar uma cadeia alimentar. De modo geral, há sempre um ser vivo produtor, né? Depois vem os consumidores e depois os decompositores, é o que a gente acabou de ver nessa imagem lá em cima. A relação entre eles é representada por meio de setas que apontam para quem está se alimentando, quem está se alimentando de quem. Observe a seguir a mesma cadeia alimentar exibida de modo esquemático. Então aqui foi feito um esquema dessa cadeia alimentar. Olha lá, a planta, a larva se alimentando da planta, o pássaro se alimentando da larva, a serpente se alimentando do pássaro e depois se transformando em fungos e bactérias. Por quê? Ela morre, tá? Ela se decompõe, né? E toda a matéria dela morta é transformada em nutrientes para a terra que vai alimentar novamente a plantinha. Tá bom? Então vamos lá.
Os consumidores de uma cadeia alimentar podem ser classificados conforme a posição que ocupam na cadeia. Quem são os consumidores aqui nessa cadeia alimentar? A larva é o consumidor que vem primeiro, então ele é o consumidor primário. Depois vem o pássaro, é o consumidor secundário. Depois vem a serpente, que é o consumidor terciário. Então vamos lá. Aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, são chamados consumidores primários, que no caso aqui é a larva que se alimentou da planta. Os que se alimentam dos herbívoros são os consumidores secundários. Os que se alimentam de consumidores secundários são denominados consumidores terciários e assim por diante. Foi o que a professora acabou de explicar, tá? A larva é um consumidor primário, porque ela está se alimentando da planta, ela é um herbívoro. O pássaro é o secundário, está se alimentando da larva. E o último aqui é o consumidor terciário, que está se alimentando dos peixes. Aliás, do pássaro, tá bom? Então vamos lá. Na próxima página nós temos lá, ó, planta, aqui, esse esqueminha aqui, ó, esse primeiro esquema, tá? Aqui nós temos, ó, planta é o produtor, a larva, o consumidor primário, o pássaro, o consumidor secundário e a serpente, o consumidor terciário, que depois vai se transformar em fungos e bactérias, que são os decompositores, que vão se decompor, né? Vai virar uma matéria morta, vai se decompor no solo, se misturar com os vegetais e vai servir de nutriente para aquele solo. Tudo bem? Até aí? Então vamos lá. Teias alimentares. Nem sempre os seres vivos que habitam determinado ambiente ou região se relacionam de maneira simples e direta, como mostra a cadeia alimentar. Na prática, é comum que os seres vivos sejam produtores ou consumidores, participem de várias cadeias alimentares no ambiente onde vive. Então, o ser vivo ele pode participar de várias cadeias alimentares, ele não participa de uma só. Por isso, tem uma denominação aqui de teias alimentares. Um vegetal, por exemplo, pode servir de alimento para vários herbívoros de diversas cadeias alimentares. Desse modo, em vez de uma cadeia simples, podemos observar a formação de uma teia alimentar, em que há a integração de diversos seres vivos que pertencem a diversas cadeias alimentares. Observe atentamente o esquema a seguir. Esse esquema que a apostila mostra aqui para vocês, olha, essa figura aqui embaixo, é de uma teia alimentar. Por quê? Existem consumidores que se alimentam de vários outros seres vivos, né? Então forma-se uma teia alimentar. A cadeia é quando a gente mostra aquilo bem certinho. A teia é quando tudo se mistura, tá bom? Lá. A inter-relação de diferentes cadeias alimentares forma uma teia alimentar. Então vejam bem, olha, as algas que estão no fundo do mar servem de alimento para os caramujos. É só vocês observarem a setinha aqui. E peixes pequenos, que são alimentos de peixes maiores, formando uma cadeia alimentar. Então aqui, ó, a alga serviu de alimento para o caramujo. O caramujo serviu de alimento para peixes pequenos. E esses peixes pequenos serviram de alimentos para peixes maiores. Formou o quê? Uma cadeia alimentar. Algas e caramujos são alimentos de sapos. Uma outra cadeia alimentar, ó. As algas também servem de alimento para caramujos. E que são alimentos dos sapos. Os sapos comem os caramujos. Que se alimentam de cobras. A cobra se alimenta do sapo, que são alimentos de aves. Como o gavião, que formam outra cadeia alimentar. Olha, outra cadeia alimentar formada aqui, ó. Algas e caramujos são alimentos do sapo. A cobra se alimenta do sapo. A ave se alimenta da cobra. O gavião se alimenta da cobra. Formou-se uma outra cadeia alimentar. Então, o que foi mostrado aqui? Uma teia alimentar, tá? São vários animais que podem consumir vários tipos de seres vivos, tá bom? Como pudemos observar no esquema, a teia alimentar é composta de várias cadeias alimentares que se conectam.
Então, a teia alimentar são várias cadeias alimentares que estão conectadas. Foi o que foi mostrado aqui e que a professora acabou de explicar, tá bom? Aí vem assim, desafio. Escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares que estão presentes na teia alimentar que você acabou de analisar. Então, nessa teia alimentar, vocês vão ter que identificar 3 cadeias alimentares. A professora vai ajudar, tá bom? A professora vai ajudar vocês. Então, vocês vão lá no caderno de ciências, vão colocar a data de hoje, POA, 15 de junho de 2020, atividade, ciências, apostila. Aí vocês vão escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares que estão presentes na teia alimentar que você acabou de analisar. Se quiser, pode até colocar ciências, página 11. Aí vocês vão escrever 3 cadeias alimentares. Então, olha, para facilitar, a professora colocou aqui, ó. Quais cadeias alimentares que nós podemos ver aqui dentro dessa teia? Olha lá, ó. Grama, o coelho comendo a grama e o gavião comendo o coelho. Montamos a primeira cadeia alimentar. Observem lá no desenho de vocês da página 11. Uma segunda cadeia alimentar. Grama, o grilo comendo a grama, o sapo comendo o grilo e o gavião comendo o sapo. Uma segunda cadeia alimentar. É só vocês observarem na setinha do desenho, da página 11. Terceira cadeia alimentar. Nós temos as algas, o peixe pequeno se alimentando das algas, o peixe grande se alimentando do peixe pequeno e o gavião se alimentando do peixe grande. Então, aqui foram formadas o quê? 3 cadeias alimentares, segundo o desenho da página 11, que vocês terão que fazer no caderno, tá bom? Agora, a professora vai lá para a página 13 da apostila. Na página 12 e na página 13, na verdade, esse conteúdo e essas lições, eles terão que ser feitos em sala de aula, mas nós vamos adiantar para depois na sala de aula nós só complementarmos. Então, presta atenção. Vocês podem fazer a leitura da página 12 e a leitura da página 13. O que vocês vão ter que fazer? Olha lá. Na atividade 1, nós vamos ter que responder na sala de aula. A professora até já anotou aqui, ó, sala de aula. Então, a atividade 1 da página 13, podem até colocar com lápis, sala de aula. Atividade 2, anote nos espaços a seguir 3 cadeias alimentares que foram construídas coletivamente em sala de aula. Perceberam que é uma atividade que a gente tem que fazer em sala de aula? O que vocês vão fazer? Na atividade A está cadeia alimentar 1. Vocês vão montar só esta cadeia alimentar, só da atividade A. A B e a C nós vamos fazer em sala de aula. Tudo bem? Atividade 2. Vocês vão fazer só a atividade A, cadeia alimentar 1. Onde vocês vão encontrar essa cadeia alimentar 1 que vocês vão anotar aqui? Lá no vídeo complementar que a professora está enviando. Lá no vídeo complementar foi montada uma cadeia alimentar. É aquela cadeia alimentar que vocês vão escrever aqui. Não é para desenhar, é para escrever, tá? O ser produtor que aparece e os consumidores que aparecem depois, os seres vivos. Tudo bem? A B e a C não dá para fazer agora, nós vamos fazer na sala de aula. Então, a 1 nós vamos fazer na sala de aula e a B e a C da atividade 2 em sala de aula. Vocês vão fazer só a 2A, que vocês vão encontrar essa cadeia alimentar no vídeo complementar que a professora está encaminhando para vocês. Tudo bem? Então, essa é a aula de ciências de hoje. Para vocês entenderem direitinho, façam a leitura novamente das páginas 10 e 11. Observem as figuras, principalmente do desafio, tá? Para vocês colocarem as 3 cadeias alimentares, mas vocês têm que observar aqui na figura, né, das teias alimentares, identificar essas 3 cadeias alimentares que foram formadas, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!